Mas quando a gente tá falando de propósito, de história, de coisas que estão na Bíblia, de fé, de milagre, de coisas que fazem as pessoas pensarem que realmente é possível, assim, eu acho que humaniza a gente, né? E faz a gente pensar com o coração mais, assim. Então, fico muito feliz de estar aqui, mesmo. É verdade. Obrigada, a gente ficou muito feliz de te receber. Obrigada. Gente, eu já estou amando. Não, a gente já poderia ter gravado, mas ok. Mas, eu até falei aqui assim, agora, gente, eu falei como se estivesse gravando. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e eu tô aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal, tudo bem? De volta. Estou me acostumando a estar na mesa do 236 Podcast. E não pensei na minha abertura ainda, mas eu vou chegar lá. Um prazer estar aqui hoje com uma pessoa especial. É verdade, estamos com uma convidada muito especial, a querida Juliana Xavier. Bem-vinda, Ju! Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Alan, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu tô muito feliz que a gente vai bater um papo. Ah, sim, estamos muito felizes em te receber. Obrigada. Não, estamos, assim, a Juliana, eu vou poder falar. O Alan vai poder falar. Que eu conheço há muito tempo já, sabe? A gente... Estamos aqui praticamente há quase 20 anos, assim, quase que a gente já cruzou o caminho profissional em diversos projetos, histórias, situações, enfim. E eu tô muito feliz, mas antes eu queria te falar, antes de te perguntar e falar sobre você, eu queria dizer por que você tá aqui, porque eu tô lendo um livro e eu pensei numa coisa, eu pensei em você hoje porque estaria aqui, né? Porque nesse livro tem um capítulo que diz assim, né? 5 categorias de pessoas ou de situações que você deve honrar, porque o princípio da honra é um princípio importante para o nosso dia a dia, de você reconhecer, né, pessoas que passaram pela sua vida. E lá diz, nesse livro, que você deve honrar a Deus, pessoas que ajudaram você, quem tem honra, pai e mãe e autoridades constituídas, né? E assim, do que eu conheço você, do que eu posso falar por você, eu acho que tanto você quanto a sua família, né, eu vejo que vocês seguem esses princípios. Eu acho que é por isso que você está aqui hoje. Porque eu vejo que tanto você quanto o Rick, seu irmão... vocês são pessoas que têm carinho por quem, de alguma forma, passaram pela vida de vocês. E vocês nos deixam muito felizes de ter vocês aqui hoje. Sempre quando a gente associa alguém com gratidão, a gente pensa em vocês. Então, muito obrigado por você estar aqui. Que coisa boa! Eu é que agradeço por essa lindeza que você falou, porque, na verdade, sim, eu, meu irmão, minha família, a gente tem essa coisa da gratidão, assim, extrema. Eu sou muito grata por todas as vezes que a gente cruzou profissionalmente, assim... E são 20 anos quase de carreira. E fico muito feliz, muito honrada, de verdade. Eu sou boba emocionada, então daqui a pouco eu já começo, dependendo de como for o papo, eu já começo a emocionar. Mas muitíssimo obrigada. E é uma honra estar aqui. Conheço o Alan antes da Débora. Eu tinha, 10, 11, 12 anos. E é uma honra estar aqui com vocês dois nesse formato. Débora... Alan, e tem a Alice também, que eu tenho carinho, que eu já perguntei como tá, então é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por isso. Ai, obrigada, nós que agradecemos. Vamos começar do começo, né, Ju? Você já falou aí, assim, eu lembro de você lá, uma jovem atriz lá, gravando Bicho do Mato, eu me lembro que você tava lá, eu nem tava lá em Bicho do Mato especificamente, mas eu me lembro que você já tava lá. Eu acabei te conhecendo mais na época de Mutantes lá, quando a gente acabou, enfim, estando mais nos nossos dia a dias ali, quase que fixos, gravando na praia. 7 de gravação, e 20 dias, 20 cenas por dia, e aquela dinâmica doida e boa. Daquele ritmo. E me diz, 12 anos de idade, enfim, eu não me lembro qual era a sua idade, ou seja, por quê? Da onde foi? Começou por quê? Bom, tudo aconteceu, assim, eu não tinha muitas pretensões, assim, nunca tinha pensado em ser atriz, na verdade. Eu lembro que quando me perguntavam o que eu queria ser, eu dizia que eu queria ser médica. Bom, acho que a maioria das pessoas sabem que eu tenho um padrinho, que é o Thiago Santiago, porque eu tenho muito carinho, muita gratidão. Ele é como um segundo pai, assim, pra mim.
E eu passava férias na casa dele. Essa é a história oficial, tá? Não sei se... muita gente não sabe, mas essa é a história oficial. Então, eu passava férias na casa dele, eu e meus irmãos. E aí, um belo dia, tava acontecendo uma reunião dele de trabalho lá sobre uma próxima novela que ia ser feita. E estavam os autores e tudo. E uma hora, minha tia Helena, que é mãe do Thiago, era mãe do Thiago... Ela já não tá mais aqui entre a gente, mas ela teve papel fundamental na minha vida como ser humano e como atriz. Ela disse, Ju, vai lá na sala e oferece uma água pra eles. Eu tinha, assim, 10 anos. Eu falei, claro, tia. Eu fui lá e falei, oi, a tia tá perguntando se vocês querem uma água, um café. Aceitaram tudo e tal. Eu voltei pra lá. Deu uma meia hora, volta o Thiago na sala. E fala assim, mamãe, você não acha que a Juliana daria uma boa indiazinha? E aí a tia Helena disse, meu filho, eu acho que sim. E aí ele disse, Juliana, você gostaria de fazer um teste pra fazer uma novela? Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, gente. E eu falei, sim. Ele, bom, tá bom, a gente vai organizar isso. E foi assim. Então eu tive mais ou menos 1 mês e meio ou alguma coisa assim pra me preparar. A minha tia, Helena Xavier, que era atriz, trabalhou muito comigo no texto, nas emoções, nas intenções. Passou coisas muito preciosas pra mim ali como criança na época, que eu não sabia de nada. E ela me ensinou que a gente tinha que fazer de verdade. Ela falou, olha, o que vai fazer a diferença é você fazer de verdade isso. E assim eu fui, trabalhando. Fiz o teste, voltei pra minha casa, porque eu não morava aqui no Rio de Janeiro, eu morava numa cidade do interior do Rio, chamada Penedo, ali pertinho de Visconde de Mauá. E eu voltei pra minha vida normal, com a minha família, e tudo. E eu me lembro, assim, direitinho que um dia eu tava jogando futebol com meu irmão na rua, assim, a gente brincava muito na rua. É uma cidade bem pequenininha, sabe? Aquela infância, assim, que... Raiz. De raiz, de topar o dedo na calçada, essas coisas. Tava brincando com meu irmão e o telefone tocou. Minha mãe não tava em casa, eu corri pra atender o telefone. Aí alguém falou assim, oi, tudo bem? A dona Antônia se encontra? Eu falei... Não. Ah, então você fala que fulano ligou pra ela, tá? Eu vou ligar depois. Eu falei, tá bom. Ela voltou. Eu falei, mãe, alguém ligou pra você. Eu não sabia o que era. Mas vão te retornar. E aí, daqui a pouco, ele ligou de novo e falou que eu tinha passado no teste. E que eles iam precisar de mim, sei lá, no dia seguinte, aqui na Record, no antigo Rec 9. E aí, tudo mudou. A minha família toda se mudou pro Rio. Eu tive muito apoio de todo mundo, assim. Eles não pensaram 2 vezes, sabe? E depois que eu comecei a gravar a novela e que eu comecei a viver aquilo, eu lembro dessa sensação, assim, de falar, gente, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E graças a Deus, tudo aconteceu. E eu trabalho há quase 20 anos e contando, assim, se for pra honra e pra glória do Senhor, que é o que eu sempre falo, eu sigo contando aí os anos de carreira. Mas foi assim, foi de um jeito... não planejado, mas foi a coisa mais linda que podia ter acontecido na minha vida. Que legal, né? Servindo uma água. Então, fica a dica aí, né? Realmente as oportunidades podem acontecer onde você menos espera, né? Quando você menos espera, eu acho que desde que a gente coloque o nosso coração no que a gente tá fazendo. Então, mesmo assim, sendo criança e não tendo muito o que a gente chama de... da maldade, assim, do mundo, sim, né? Da malícia, de olhar como que tem que ser e tudo. Eu fiz aquilo tudo com o meu coração. E eu cheguei no coração das pessoas ali, eu acho. Eu lembro que a cena do teste era uma cena, assim, super de emoção. Que a mãe da menina morria na frente dela. E eu me acabei ali, né? Porque eu botei meu coração naquilo, eu fiz com toda a verdade. Quando eu lembro dessa cena também, assim, quando eu terminei de fazer o teste... Tava todo mundo meio, assim, emocionado, todo mundo meio assim. Eu falei, gente, essa física era, assim, o que tava aqui e tal. E, bom, foi assim. Deu certo. Deu certo. 20 anos depois, né? Deu certo, né? 20 anos depois. Graças a Deus. E é engraçado, né? Porque a gente hoje em dia, né? Você vê, criança, né? Obviamente. Mas não quer dizer que, de fato, você vê que o talento, ele vem... O dom, né? O talento, né? Ele vem com a gente, né? Porque, assim... Desde pequeno a gente percebe que você tem um talento. Era notório isso, né? Por mais que você talvez não soubesse, não tivesse essa consciência naquele momento, né? As pessoas já conseguiram observar e ver isso em você de alguma forma, né? E isso é uma coisa que Deus te deu, esse dom, esse talento. Mas, se você não aprimora, não trabalha, não corre atrás, esse talento fica lá, parado. Mas você optou por trabalhar, por melhorar,
por se esforçar, por estudar. E é por isso que você consegue hoje estar há 20 anos fazendo a mesma coisa com excelência, né? Que coisa. É uma coisa que a gente fala muito sobre isso aqui, né? Obrigada pelas suas palavras. Mas é verdade, né? Você vê que eu já ouvi falar sobre isso e eu concordo muito, né? Que todo mundo já nasce, Deus já coloca em todo mundo tudo que você vai precisar para cumprir o seu propósito na Terra, né? Então, na verdade, às vezes a pessoa ela ainda não encontrou aquilo que ela nasceu para fazer, aquilo que ela pode contribuir, né? Sim. Com a vida das pessoas, né? Mas todo mundo tem um talento, todo mundo tem um propósito nessa terra. E principalmente quando a pessoa entende isso, né? E permite que Deus a use para cumprir os propósitos dele na sua vida, principalmente assim, essa pessoa ela vai encontrar alegria, satisfação no que ela faz, né? Justo. A gente ouve muito aquela frase, né? Que faça o que você ama e você não vai precisar trabalhar. Sim. Né? Ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que é verdade, porque a satisfação que gera acaba sendo maior do que o esforço do trabalho. Sim. Mas é muito o que o Alan falou. Se também você não se estuda, se prepara, é dedicada. E isso a gente vê no resultado final. Sim, Você vê aquela pessoa ali, como você falou, a entrega, o estudo, o cuidado com os detalhes. Isso transparece no seu trabalho, né? E o trabalho dela tem uma questão, né, que é diferente da nossa, né? O nosso trabalho, né? Nós que somos de backstage, agora não, né? Estamos agora aqui não, no front. É verdade. Então, tem uma diferença que seu trabalho é avaliado por milhares, por milhões de pessoas, né? As pessoas estão ali, elas dão opinião, gosta, não gosta, gostei, foi mal, esse é fraco, esse é forte, esse... Então, assim, você tá ali botando a sua cara, o seu rosto, e as pessoas, elas têm o direito, elas são os telespectadores, elas podem fazer essa avaliação. Claro. Então, aproveitando esse gancho, né? Como filtrar, como ouvir, como que você enxerga isso, ou como você lida com isso, né? De alguma forma, né? Se já chegou alguma coisa pra você nesse sentido, acredito que positivo ou negativo, como que você fez pra lidar com esse tipo de situação? Olha, graças a Deus, chega muito mais coisa positiva pra mim e que abençoa meu trabalho do que coisas que não. Legal. E eu realmente procuro filtrar isso no sentido de dar atenção pro que é melhor e não tanto pro que é ruim, embora eu acho que as críticas construtivas sejam sempre muito bem-vindas. Mas você sabe que eu procuro, Alan, colocar o meu coração muito, muito assim, forte em tudo que eu faço. Então, seja um contrato de uma novela, de uma série, de um filme, ou seja um teste, que é uma coisa que a gente como ator faz muito, eu coloco o meu coração e tá entregue. Então, a partir dali, a percepção das pessoas, ou se o diretor ou a produção de elenco vai me querer pro trabalho ou não é sobre mim mais. Então, a minha parte eu faço, que é fazer com todo o meu coração o que eu tô ali pra fazer, que encontro que a Débora falou sobre a gente não precisar trabalhar, né? Quando a gente... Porque eu acho que a paixão pelo que a gente faz direciona, dá propósito. E aí, assim, com todo o respeito, com toda a humildade, assim, eu acho que é muito mais sobre o que a gente entrega e sobre a nossa satisfação de saber que a gente tá fazendo uma coisa verdadeira e do nosso coração mesmo, do que sobre como as pessoas vão receber isso ou como as críticas vão ser. As críticas são reais, elas acontecem. A gente sabe que hoje em dia a internet é uma terra que é muito, assim, perigosa até, e o que a gente chama de terra de ninguém, porque as pessoas falam o que querem, como querem, e não tem muito esse compromisso de não machucar, elas não se importam muito com isso. E eu procuro realmente, assim, não dar ouvidos para, porque tem tanta coisa boa nesse mundo, sabe? Tem tanta gente falando coisa legal sobre o meu trabalho. Sobre as personagens que eu faço, sobre como isso chega no coração ou na casa delas, que eu procuro realmente dar atenção e ser grata a isso. Sou ser humano, claro, então tem uma coisa ou outra que você vê, mas eu faço uma vista grossa, eu falo assim, tá tudo bem. Isso é o que essa pessoa tem pra dar, sabe? Essa crítica ou esse jeito, assim, de falar ríspido ou grosseiro, é o que essa pessoa tem pra dar, e o que eu tenho pra dar é amor, é gratidão pelas pessoas que abençoam o meu trabalho, que falam coisas legais sobre mim. Então é mais ou menos por aí que eu vou tentando. Claro, a gente é ser humano e os desafios estão aí, mas a gente vai tentando contornar, assim, essas coisas. Eu acho que é o melhor caminho, assim. Isso é muito legal, né? Porque você vê, né? A gente é muito o que a gente consome, né? Nosso corpo é do que a gente consome na parte alimentícia, nossa mente é do que a gente consome
daquilo que a gente lê, do que a gente vê, do que a gente assiste, né? Ponto importantíssimo esse que você tá falando. Então, você vê que eu e a Débora aqui, a gente tem uma questão, por exemplo, né? Desde que a gente, principalmente, passou a ter a nossa filha aí, 2 anos e 2 meses. Sim. Tem muita coisa que a gente assistia que hoje a gente não assiste mais. Porque a gente entende que não faz sentido, esse momento que a gente tá vivendo, da paternidade e maternidade, a gente perder tempo com tipo de conteúdo XYZ, ouvir coisas XYZ não faz mais sentido pra gente. Nós escolhemos isso. Então, nós acreditamos que realmente o que nós somos é muito reflexo do que a gente consome. 100%. Então, por isso que esse filtro é importante. Muito importante. Isso é uma pauta que é recorrente na minha vida, assim, em papos com amigos, ou com meu irmão, com minha família. Primeiro é a gente saber, de verdade, quais são as pessoas que a gente está escolhendo pra gente se cercar. Exato. Ambiente. Porque, assim, é isso. Quais são os ambientes que você está escolhendo estar? Quais são as pessoas com quem você está escolhendo dividir o seu tempo e as suas horas de vida? Porque o nosso tempo é a nossa vida. Então, o que você está fazendo com a sua vida, né? Quais são as coisas que você está consumindo? O que você está assistindo na televisão? Quais são os tipos de música que você está escutando? Então, eu acho que esse tipo de coisa é o que molda realmente a nossa vida. E que bom que a gente está falando sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm que estar realmente cada vez mais atentas a isso, né? Assim, eu acho que aqui a gente vai conseguir chegar em muita gente que tem a nossa idade, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. E é importante a gente falar sobre isso, assim, o que você está lendo? O que você está consumindo de conteúdo na televisão? Quais são as pessoas com quem você está conversando? Então, é bom a gente pensar sobre isso, né? Com certeza. Eu acho que a gente não tem noção do quanto que isso nos afeta. Pelo menos, quando eu tive esse entendimento disso, foi algo que me ajudou muito. Inclusive, né, eu já sofri durante muito tempo com ansiedade. Então, foi uma das coisas que eu percebi, e eu entendi isso na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela fala sobre isso. Até ontem a gente ouviu uma pregação falando sobre isso, né? Sobre um versículo que fala... Você lembra onde era? Que fala sobre o que a gente deve pensar. Tudo que a gente deve pensar. Posso achar. Achei, isso aí, 4. Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendestes e recebestes e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Isso foi uma coisa que, quando eu li, me ajudou muito nessa questão da ansiedade, né? Porque eu comecei a entender que, assim, peraí, tem a minha parte pra fazer aqui e eu não estou fazendo. Eu era uma pessoa que eu tinha pouquíssimo filtro pro que eu via, pro que eu ouvia, né? Enfim... hoje eu entendo que eu expunha muito, né, a minha mente a cenas, assim, violentas, tanto fictício, né, você assistindo uma série, um filme, não tinha tanto filtro, quanto até mesmo uma notícia, às vezes você vê muita notícia no Instagram, as pessoas que eu seguia, sabe, um mundo muito polarizado, se falando muito de políticas, falando muito disso, daquilo, então assim, era tanta coisa ruim. Que eu tava absorvendo, e eu não percebia que isso... a gente não percebe. Me afetava. Quando a gente tá no meio da coisa, a gente não percebe isso. E aí, depois que você sai, que você fala, caramba, olha quanta coisa que eu tô consumindo que não agrega pra minha vida, que me gera... Eu digo, assim, que eu sou muito sensível pras coisas. Muito. Então, filmes de terror eu não assisto de jeito nenhum. Filme de guerra, de violência, de tiro, tudo. Assim... Procuro fugir, não é o tipo de coisa que eu gosto de consumir e procure. E jornal, minha gente, televisão, noticiário. Assim, claro que a gente não pode se alienar e a gente tem que saber o que tá acontecendo. Mas, de maneira geral, o que passa no noticiário ali, de certos horários, a gente já sabe que tá acontecendo, porque não tá acontecendo hoje. Acontece há anos, acontece há muito tempo e acontece muito todo dia. Só que isso coloca a gente numa frequência de medo, numa frequência baixa, assim, de medo, de ficar com essas imagens registradas na cabeça. Então, outro dia mesmo, alguém falou assim, você viu o que aconteceu em tal lugar? Eu falei, aonde? Não, deixa eu te mostrar o vídeo. Eu falei, não gosto de ver, não. Também não gosto de ver. Aí a pessoa falou, desculpa. Aí a pessoa falou, mas é porque... Eu falei, não, desculpa, um pigarro. A pessoa falou, não, mas é porque... Eu falei, não, eu realmente não quero ver, porque depois isso fica registrado na minha cabeça e fica ecoando. Então, quando a gente se atenta a esse tipo de coisa que você falou...
daí sim a gente consegue tirar como se fosse um véu ali, uma coisa, você meio que descobre uma verdade, assim, você fala, nossa, eu tô fazendo do jeito que não era pra fazer, deixa eu fazer de um jeito melhor. E aí a gente começa a escolher melhor o que a gente consome, o que a gente... Isso se reflete em tudo, eu acho, nos relacionamentos e no jeito que você se alimenta e no jeito que você coloca a sua energia de vida pra estar em certos lugares ou não. No meu caso, afetou até meu sono. Eu percebi que quando eu parei de consumir tanto conteúdo assim, e eu parei assim, eu dei uma diminuída drástica, eu percebi que até meu sono melhorou. Sim. Porque eu tinha pesadelos. Às vezes você vê tanta imagem, você vai se... como é que é? Desensensibilizando. Essa palavra é difícil. Difícil, hein? Desensensibilizar. De tal maneira que, assim, aquilo vai se normalizando, só que não vai se normalizando, porque... Na tua mente, no teu subconsciente, aquilo fica ali acumulado. E a gente absorve, fica registrado na nossa pele, no nosso coração, na nossa cabeça. Quando a gente dorme, é a hora que a gente dá o descanso pro nosso corpo. E eu acho que é a hora que tudo faz sentido no corpo, né? E aí, se você consumir um monte de imagem violenta, Gente, fofoca. Fofoca para em mim, tá? Se alguém vem me falar uma fofoca, a fofoca para em mim. É isso. Eu falo assim, não tenho nem interesse. A pessoa fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas você não fala pra ninguém. Eu falo assim, já errou. Se você não quer que ninguém saiba, você já errou. Não me conta. E eu acho que a gente, como ser humano e como gente que tá nesse mundo pra, de alguma maneira... fazer a diferença de algum jeito, assim, eu acho que é muito legal quando vem uma coisa na sua boca e você se para, você fala, não vou falar isso. Quando alguém fala alguma coisa de alguém e você até teria alguma coisa pra falar, você fala, poxa, eu não vou falar, porque não vai agregar, o que eu vou falar não vai agregar aqui, não vai melhorar a imagem dessa pessoa, ou não vai... Então, não. E eu tenho procurado fazer esse movimento, assim, cada vez mais de... Chegou alguma coisa pra mim, eu paro, é aqui que vai acabar essa fofoca, sabe? Ou a pessoa falou alguma coisa e eu não tenho nada pra falar que agregue. Ou às vezes eu tenho pra falar. Então, assim, às vezes a pessoa fala, você viu fulana que ficou famosa porque aconteceu isso, isso e isso essa semana com o episódio de um avião e ela ganhou milhões de seguidores e... O mundo tá louco de dar fama pra pessoas assim. Eu falei, mas glória a Deus, né? Que ela tá fazendo as publicidades dela, que ela trabalha de CLT, ela tem a vida dela normal. E aconteceu isso na vida dela e ela tá aproveitando de um jeito idôneo, assim, de um jeito que não tá difamando ninguém, que não tá fazendo mal a ninguém. Então, assim, glória a Deus, sabe? Uma coisa assim. E não é porque eu sei que isso às vezes até irrita as pessoas, tá? Esse jeito de ser assim... As pessoas ficam, por que ela é tão assim? Por que ela é tão legal? Por que ela tá tão coisa assim? Mas não é. É porque, às vezes, é só pra gente mudar esse hábito que a gente tem de ficar o tempo todo dando força, às vezes, pro que é negativo. Chega uma fofoca e você fala, é mesmo, né? Porque fulano faz isso. Então, eu acho que tá nas nossas mãos fazer a diferença sobre essas coisas. Eu concordo. A gente tá fazendo agora a pré-produção de Paulo, né? Aproveitando esse gancho, né? Que é uma série que a gente vai estrear no ano que vem agora... Quer dizer, vamos estrear agora em 2025, né? E aí ele fala isso, né? Irmãos, seres imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, né? Ou seja, né? Você escolhe as pessoas com quem você quer andar à sua volta, porque isso provavelmente... a gente tem uma série de histórias, a gente vai chegar lá pra contar um pouquinho dos personagens que você fez e tal. A história de Absalão, do Amnon. Enfim, foi muito disso, né? Ele abusou da própria irmã porque... O cara que tava junto com ele lá na hora certa deu o conselho errado. Sim. Então, é por isso que é importante você fazer esse tipo de filtro, né? Nossa, isso é muito forte que você falou, hein? Sobre a hora certa, o conselho errado, nossa. Isso impacta muito de quem tá ao nosso... E a gente, no tempo pra cá, a gente começa a fazer esses filtros mesmo, né? Tem pessoas que a gente entende que são pessoas que foram importantes, mas passaram pela nossa vida, mas passaram também. Sim. Se foram, e que agora também novos ciclos começam. A gente vê muito isso, claro, porque a gente... Viramos pais agora. Sim. Então você automaticamente se aproxima de grupo de outros pais. Sim. Você deixa aquele ambiente de quem não tem filhos, porque aquilo passa a ser a nossa realidade e tal. Então, de alguma forma, você se conecta com isso. Então, esses filtros são importantes para que você consiga, de fato... Problemas a gente sempre vai ter, mas você tem chance de minimizar a possibilidade deles acontecerem com a gravidade, enfim, que eles podem acontecer, né? Com certeza. E assim, se eu puder dizer, eu acho que
toda essa percepção e todo esse entendimento de que a gente deve fazer assim ou assado, que a gente deve filtrar isso ou aquilo, eu acho que isso não vem do nada. Eu acho que a gente precisa ter um direcionamento proposital, assim mesmo, de abrir a Bíblia. Porque tá tudo aí. Eu tenho uma do lado da minha cama, que eu abro, que eu procuro. Eu escuto músicas do mundo, assim, né? Mas eu escuto muito louvor. Eu acordo meu dia, a primeira coisa que eu coloco é louvor. Porque eu tô louvando e eu tô edificando a minha própria vida. Eu tô, de alguma maneira, me iluminando. Eu tô iluminando as pessoas que eu vou encontrar. Porque ali você tá falando e pensando coisas boas e aquecendo o seu coração. Então, assim, é importante a gente ter um direcionamento proposital. Então, não é acordar e achar que, cadê? Você tá buscando? O que você tá buscando? Primeira coisa que você faz é realmente abrir seu Instagram, vai botar um louvor, uma pregação, uma coisa assim. É claro que não é uma regra, de maneira nenhuma, mas eu acho, humildemente, que é um caminho. Então, assim, se você busca, você vai sentir no seu coração as coisas que você tem que fazer, sabe? Assim, por onde que você tem que andar, por onde você tem que caminhar. Até o que você falou sobre a fofoca morrer em você, isso é um princípio bíblico. E isso é algo que eu acho que as pessoas não têm noção, e eu realmente acho que elas não têm noção nenhuma, do que o quanto o que você fala impacta na sua vida. Nossa. Eu acho que as pessoas não têm noção. Se elas tivessem noção, fariam muito mais esse exercício, você pareceria menos, aspas, chata por não dar tanta voz a certas conversas, né? Porque é tão comum, né? É tão e eu acho que o mal mora nesse segundinho, o bem ou o mal. Eu acho que eles moram nesse segundinho que você decide abrir a sua boca e falar uma coisa que faz mais sentido, ou você abrir a sua boca e falar uma coisa que vai diminuir, menosprezar, depreciar. Exatamente. Né? Assim, eu acho que a nossa boca e o que a gente fala tem tanto poder que você vai usar isso pra uma coisa que é pejorativa, pra depreciar alguém, pra... Lógico que a gente é ser humano, que a gente é falho. Sim. Mas, de maneira geral, as pessoas ficam assim, qual o propósito de estar vivo, né? Qual é o sentido? Olha, humildemente, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente encontrar o caminho de ser melhor pra gente e pras pessoas que a gente encontra, sabe? Assim, exatamente. Pessoas que cruzam o nosso caminho. E quando você libera essas palavras positivas, né? A Bíblia fala sobre a nossa boca, ela não pode ser de uma mesma fonte, você não pode ter água doce e amarga. Só. Exato. Né? Você tem que escolher. Então, assim, às vezes a gente se engana um pouco achando que não, mas eu posso fazer fofoca, eu posso falar mal dos outros, eu posso falar um monte de coisas terríveis, mas depois eu posso falar um monte de coisas... Um anula o outro, sabe? Da mesma forma como você usar a tua boca para proferir palavras de bênção, de coisas boas e falar bem das pessoas, inclusive a Bíblia fala sobre falar bem de quem fala mal de você. Desafio. Daí mexe ali nos lugares. Mas assim, quando você usa a sua boca pra falar o que é bom, você vai colher isso. Você vai. E o mal também, que às vezes fala sobre isso, né? A gente não precisa temer a maldição dos outros, né? Porque as maldições acabam se tornando em bênção. Então você fica em paz, você fica tranquilo. Agora também não dá pra você achar que pode fazer isso, mas fazer o outro lado também. Vou falar mal, vou reclamar o dia inteiro. Mas vou... Mas vai dar tudo certo. Isso vai afetar o teu dia, isso vai afetar tuas decisões, isso vai afetar a tua colheita. E tem um movimento, Débora, que eu acho, assim, que eu sinto, mais do que você achar, porque achar a gente acha muita coisa, mas é que eu sinto, assim, no meu coração, que quando a gente abençoa, quando a gente fala de coisas boas, quando a gente busca coisas boas e quando a gente procura falar o bem, isso chega nas pessoas, mas isso preenche a gente também, a gente. Porque por dentro a gente se sente bem, por dentro, no nosso coração, a gente se sente bem. Então eu acho que queria muito que todas as pessoas, ou que a maioria delas, ou pelo menos quem estiver assistindo esse podcast, possam realmente refletir sobre isso, assim, sobre como é importante a gente fazer esse movimento, por mais desafiador que seja, às vezes, né? Começar. Mas depois que a gente começa, você vai num flow que você fala, ai, que delícia, que bom que bom esse movimento, que legal que eu tô vivendo assim. E tem aquela coisa, o aspas, chata, mas que a gente pode falar também do mundo de Poliana, né? Que tem aquela coisa do,
ai, tudo é ótimo, tudo tá bom, tudo eu agradeço. Claro que não é sempre assim, mas o exercício e a nossa intenção eu acho que tem que ser essa, de agradecer, sabe? Eu posso até pegar o nosso exemplo, né, Juliana? A gente que trabalha dentro de estúdios. Sim. Você tem lá um grupo de pessoas, de 30, 40 pessoas ali dentro, quando a gente vai gravar uma cena. A gente não tá, que eu não sou ator. Quando você vai gravar uma cena. E você tem 30, 40 pessoas, cada um cumprindo a sua função, a sua tarefa, no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Porém, a maneira como elas enxergam aquilo é que muda a maneira de como elas vivem. Por quê? Porque você tem pessoas gratas por estarem ali, Sim. tem pessoas felizes por estar fazendo um papel, você tem ali pessoas insatisfeitas, você tem ali pessoas que estão pensando na hora de ir embora, você tem gente que está ali que não para de reclamar o dia inteiro, você está no mesmo ambiente, no mesmo espaço, todo mundo fazendo a mesma coisa, mas você tem uma pluralidade de visão de olhar que realmente só depende da própria pessoa. No mesmo ambiente. Então você vê que, como vocês estão falando aqui nos últimos minutos, é uma questão de você olhar, de você fazer aquilo conforme você quer enxergar aquilo, né? A gente que, enfim, comecei minha vida, minha trajetória em gravações e tal, e o audiovisual, que é a nossa área, é uma área que ela é muito reclamona, né? É uma área que tem essa característica, né? Você já chega o pessoal falar, e hoje vai acabar tarde, vai acabar cedo. Eu vejo da minha própria perspectiva, imagino o Alan vendo toda coisa acontecendo. Cada um tem um olhar, hoje foi difícil, hoje... E no final, hoje que eu consigo estar de fora, eu consigo olhar um pouquinho mais do alto, né? Então você tem uma lente diferente, né? Sim. E aí você vê que literalmente é olhar. É olhar. As pessoas criam problemas que às vezes não existem realmente. Não existem, gente. E depende da gente, de fato, ter esse olhar e ter essa... E eu acredito que influencia e impacta. Eu acho que isso é o mais importante. A gente já fez aqui muitos produtos, e aí eu não tô falando de achismo, tô falando de experiência. Sim. O impacto, por exemplo, que um protagonista feliz impacta num projeto. Nossa, a equipe inteira. É impressionante. Então você vê que uma pessoa... Muito legal você mencionar isso. Ela pode mudar todo um ambiente, todo um projeto. Sim, porque um protagonista é a pessoa que tá ali em todas as cenas, e tá em todas as frentes, e é uma pessoa que é muito solicitada. Puxa vida, você tá fazendo um papel lindo, um papel de peso, um papel que vai te dar a oportunidade de fazer muitas cenas e de mostrar seu trabalho pra muitas pessoas, de chegar no coração de muitas pessoas. Claro que a gente é ser humano, que a gente fica cansado, que tudo, mas assim... Você vai colocar uma energia baixa ou você vai colocar uma energia de amor, de paixão? Final acaba o estúdio às 9, tem extensão até 9h30. Puxa vida, você sai dali, você troca de roupa no camarim pra sua casa? Você tem que estar no mínimo grato, agradecendo a Deus que você tem um trabalho, que você tá fazendo o que você ama, porque ninguém tá ali obrigado. Novela ninguém faz obrigada, gente, desculpa. Assim, podem até falar de outras profissões e que eu até entendo, mas ninguém te obriga a estar dentro de um estúdio, dentro de uma emissora de TV e fazendo o que você tá fazendo ali. Então, nossa, graças a Deus, assim, eu mesmo cansada, tudo, eu realmente me sinto muito grata por ter trabalho, por estar ali com pessoas que eu conheço há muitos anos, gente. A equipe que eu trabalho na Record, em qualquer produção que eu vou fazer, são pessoas que têm muito carinho por mim e que eu tenho muito carinho também. Eu tenho câmeras, assim... Eu não vou citar nomes pra não faltar ninguém, mas toda a equipe, assim, de câmera, de áudio, assim, pessoas que trabalharam comigo quando eu tinha 10 anos de idade. E agora eu tô com quase 30 e a gente se reencontra. E essas pessoas têm orgulho de falar pra outras pessoas que estão me conhecendo agora. Essa aqui eu trabalho desde pequena. Essa aqui a mãe dela é assim, assim, assado, irmão. Então isso enche meu coração de alegria, sabe? Por mais cansativo que seja, eu acho que é sobre você ser grato mesmo, assim. E daí você vê que as coisas vão acontecendo mais e mais. E as portas vão se abrindo. E a gente se sente bem quando alguém fala uma coisa boa da gente, né? Assim, na nossa frente, que de alguma maneira honra ali aquilo, você fala, puxa, eu tô no caminho certo, você deve estar no caminho certo, porque está funcionando e se as pessoas têm coisas boas pra falar de mim, então... Que legal. Legal, seja sempre assim. Isso é muito legal. Mas eu acho que assim, a gente, enfim, ouvindo você falar e tal, e tendo essa nossa perspectiva, esse olhar de quem tá lá e tal, no estúdio, nessas gravações e tal, né? A gente enxerga isso, a gente enxerga muito isso hoje, né? Hoje, principalmente nas nossas histórias, a gente trabalha Aliás, até só fazendo um parênteses, né? Sim. Falando do que a Ju falou, que as pessoas conhecem ela há 10, 20 anos, né? Pra quem não sabe,
Ela é irmã do Rick Tavares, que também é ator, que esteve aqui com a gente nos últimos episódios. O Rick é um querido. A gente chama o prefeito da Record, porque ele chega lá, assim, todo mundo conhece o Rick fala com todo mundo, é o porteiro, é a Dona Maria do café. Sabe o nome de todo mundo. Sabe o nome de todo mundo. Eu sou suspeita, que eu sou fã dele absoluta. Não, a Dona Antônia, nota 10, parabéns, eu conheci lá atrás a mãe deles, assim, é um espetáculo, assim. Obrigada. Os dois, a mesma coisa, ela conseguiu educar e criar super bem. Verdade. Que os dois realmente, assim, da portaria até dentro do estúdio, conhecem todas as pessoas e falam com todo mundo. É um negócio que, assim, parece de mentira, mas eu tô falando a verdade. É isso mesmo, tá? Assim, isso acontece. Então, só um parênteses. Isso é muito legal de vocês. E acho que é um diferencial. As pessoas, elas veem isso, né? Acho que aparentemente ninguém tá vendo, mas tá todo mundo vendo, né? Sim. Você tá ali falando com alguém e tal, e isso reflete mesmo no dia a dia de vocês e na maneira que as pessoas também vão trocar com vocês amanhã, né? As pessoas se sentem felizes. O Rick voltou, que legal, vai ficar mais... Nossa, isso é a melhor coisa de ouvir. Né? Isso é muito legal. Primeiro, Dona Antônia vai ficar muito feliz de ter sido mencionada aqui. Um beijo, mãe. E tem essa coisa, assim, realmente de... quando a gente tá gravando uma novela, a gente fica ali com as frentes que a gente já conhece, né? Quem que tá de produção em cada frente, quem que é equipe e tudo. E é uma bênção você chegar e falar, glória a Deus, hoje vai ser bom. Os dias você fala, vamos nessa e tal. Porque tudo tá bom ali pra mim. É claro que com audiovisual a gente sabe que a gente trabalha com muitos imprevistos, às vezes, ao longo do dia. Que tem que mudar uma coisa, que tem que mudar uma ordem de uma coisa e tal. E eu vou te dizer que nem isso me tira do prumo, assim. Quando de vez em quando chega uma cena que não tava, porque vai funcionar melhor ali, porque o cenário já tá pronto. A gente é uma equipe que tá ali pra fazer dar certo. Não tem ninguém contra ninguém, tá todo mundo a favor. Então, se tá ao meu alcance de fazer, se eu tô apta eu vou fazer, porque é pra agregar o meu trabalho, o trabalho da equipe, o trabalho do nosso trabalho, a nossa produção. O que vai ao ar. Então, eu acho que tem muito também, assim, o quanto que você tá nessa boa disposição de... O audiovisual é isso, né? É cooperação. Então, eu acho que é o quanto você tá disposto ali a fazer isso funcionar, né? É uma cena de 2 páginas com 5 bifes. De repente eu não esteja tão apta a fazer isso. De repente eu preciso de um pouco mais de tempo pra estudar isso aqui, pra colocar as emoções certas e tal. Mas, assim... de maneira geral, eu acho que se você tá ali com o seu coração aberto pra fazer a coisa funcionar, flui, sabe? Flui com tranquilidade, assim. A gente vê isso. É como eu sinto. Mas que bom! A gente vê. Não, a gente vê no produto final, né? Eu não tô nesse bastidor. Você tinha que fazer uma visita pra gente um dia. Você e a Alice, tinha que fazer uma visitinha. A Alice vai amar. Ela vai ficar, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Ela vai amar. Mas a gente nota isso, né, no produto final, né? Eu mesma... Tem vários trabalhos seus que a gente acompanhou, mas pra mim, meu trabalho favorito, não sei se fala, eu já queria entrar nesse assunto agora. Não, podemos, mas eu vou te lógico. Imagina. Gente, Maria. Assim, primeiro que a novela Jesus foi minha novela favorita, Sim. foi a que eu mais amei. E assim, a parte de Maria a gente ainda viu no cinema, né? Porque foi na estreia. Foi tão lindo ver, assim, no telão. Foi. Porque ficou cinematográfico. E ficou lindo, assim. E é incrível você ver e era como a gente imagina, assim. Era como... Ainda mais a história de Maria, que é uma história que todo mundo conhece. E que todo mundo tem uma percepção. E eu acho que é incrível e desafiador, né, fazer trabalhos bíblicos, justamente porque as pessoas já têm uma percepção diferente de um trabalho que é um personagem novo que ninguém imagina. Sim, então, que você constrói do zero, né? Exato, vai ser aquilo. Mas Maria não, Maria, todo mundo já tem no imaginário quem ela seria. Sim. E, gente, foi tão lindo, Ju, não é por nada, não. Eu falei pra ela, eu falei, gente, eu lembro que eu assisti, eu fiquei, uau, que lindo! Ai, que coisa boa. E é como você imagina aquela menina nova, pura, ingênua, aberta a Deus, e foi tão lindo, e todo o desenrolo da história, que ficou muito legal, eu gosto muito de ver tudo que aconteceu, até as intrigas, até aquela parte toda,
que realmente ela deve ter vivido tudo aquilo. E assim, a forma como você transmitiu com aquela pureza e com aquela inocência. Gente, ficou tão lindo, tão puro, tão real, né? E esse é o objetivo, né? Sim. Chegar o mais próximo dessa realidade. Então, assim, na minha mente eu falei assim, eu imagino realmente assim, Maria vivendo todos aqueles conflitos. E ficou muito lindo. Ai, Débora, que coisa boa. Foi. Acho que a Maria, né, pelo que a gente viu aí pelos estudos bíblicos, ela teria mais ou menos 13 anos de idade, né, quando ela engravidou, né? Então ela era muito jovem, né? As meninas, quando menstruavam naquela época, já eram mulheres, né? Aptas a serem mães e tudo. Exatamente, isso já acontecia. Então, assim, a gente pensa ali, Maria era uma menina, enfim, Sim, né? uma menina. Que, enfim, uma menina com família, com pai, com mãe, com irmãs, ou como... Mas obrigada por tudo que você falou. Muito lindo. E eu não consigo... Assim, eu não consigo eleger um trabalho favorito, mas sem dúvida, essa novela, Jesus e essa personagem, Maria, assim, estão num lugar muito especial na minha vida, no meu coração. Eu recebi muito retorno, assim, de pessoas vindo falar comigo, pessoas de todas as idades, gente. Vindo falar coisas pra mim, assim, de às vezes me fazer chorar na rua, assim. Nossa, aquele trabalho mudou minha vida porque eu tava pensando isso, isso e isso, e a partir disso eu mudei. Ou salvou a minha mãe disso, 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 ou salvou meu irmão de uma situação assim, assado. E Maria foi muito especial, de fazer muito especial. Naquele trabalho, eu sinto, e eu já falei isso outras vezes, assim, entre amigos ou com colegas de trabalho, eu me senti, assim, realmente envolta e amparada por uma energia muito linda, especial, assim, de Jesus, assim. Eu acordava me sentindo iluminada e eu ia dormir me sentindo iluminada. Foi uma bênção pro meu trabalho, pra minha carreira, tudo. Preciso mencionar o dia em que a gente tinha acabado de estrear e essa primeira fase da novela foi toda muito especial, porque foi feita com tanto cuidado. Foi a parte que eu participei. Então, a outra parte, depois até meu irmão entrou na segunda fase da novela. Mas eu me lembro, assim, do detalhe. Eu tava dormindo, acordei de manhã um dia, nossa novela já tinha estreado, acho que tava 2 dias no ar ou 3 dias no ar. E aí eu peguei o meu celular e tinha uma mensagem do Foguinho, o nosso diretor. E uma mensagem assim, parabéns, você merece, sucesso. E uma foto de um 10 que eu tinha ganhado pelo trabalho como Maria. E aquilo, assim, é claro que pra gente como ator, essas coisas são significativas, então um 10, um prêmio, uma indicação, mas o nosso trabalho tá muito além disso. Só que foi um dia muito especial que eu acordei. E nesse dia eu gritei tanto, assim, eu falava, obrigada, meu Deus, isso é pra você. Uma sensação de gratidão tão linda no meu coração, porque as pessoas sentiram o que eu gostaria que elas sentissem, assim. Eu acho que não é sobre mim, eu acho que eu sou uma ferramenta, assim, de viver personagens e disso chegar no coração das pessoas. E Maria foi muito lindo. Foi realmente uma bênção na minha vida e eu sou muito honrada de terem me dado, assim, essa oportunidade de ter feito um papel como esse, de terem me visto como uma possibilidade para isso. Então, sou muito grata e fico muito feliz que você tenha falado isso gente, tudo. Sério, ficou lindo. Foi um trabalho muito especial que eu tenho, assim, pra sempre no meu coração. Pra sempre. Aquela cena ali do parto, tudo. Se eu puder dizer rapidinho. Claro. Foi uma cena que a gente levou praticamente o dia todo pra fazer. Foi uma cena que foi um evento, assim, na Record. E foram muitas pessoas lá. Nesse dia eu conheci, assim, umas pessoas que vieram de fora, com a direção da casa, tudo. E aquilo tudo tava tão lindo, tão bonito, mas, assim, ao mesmo tempo sem pressão, sabe? Tudo tão em paz, assim. Eu tive um suporte muito lindo da produção, um suporte técnico ali. Então, na cena do parto, tinha uma doula que me ajudou a dizer aonde que doía ou como que era. Pra tudo aquilo ficar verdadeiro, né? Assim, eu não sou mãe, eu não sei como são as dores do parto. E a nossa Maria sentiu as dores do parto e tudo aquilo. Então, eu tive um suporte, assim,
físico, mas eu acho que o suporte físico foi um reflexo do suporte espiritual que eu tive pra estar fazendo aquilo ali, sabe? Então, me sinto muito grata. Gente, muito legal. E é legal saber desses detalhes, né? Engraçado, uma doula ali realmente pra trazer essa verdade, né? Assim, como que era ali. Porque é isso. Eu não tive, assim, grandes pretensões de... eu recebi a Maria aqui, eu vou fazer a Maria assim, assim, assado. Não, eu vou fazer a Maria com todo o meu coração. Com toda a minha verdade. Com tudo que eu tiver de sinceridade. Assim, eu me lembro que na cena do encontro com o anjo, isso me emociona até hoje, assim... Vou repetir isso e vou me emocionar. Ela diz que seja feita a tua vontade e que se cumpra em mim a vontade de Deus segundo sua palavra. E a gente gravou aquela cena assim uma vez. Sério? Assim, a parte em que ela... E quando o diretor falou corta, eu pensei, gente, tá entregue, mas assim, será que eu entreguei tudo? E depois eu pensei, sim, eu acho que sim, porque foi sincero, foi de coração. E ficou muito lindo. Eu, quando vejo a cena, se eu fosse fazer estrategicamente e pensado como que tem que ser, aonde que a lágrima tem que cair, ou onde que... Não é sobre isso. Aquilo ali foi tudo, assim, muito de coração. E eu acho que por isso que chegou no coração das pessoas. Chegou com... Eu acho que é bem isso... Verdade, sinceridade. E eu acho que eu vou adicionar uma palavra que pode não parecer boa, mas pra mim ela é ótima, que é simplicidade. Simplicidade. Eu acho que essa simplicidade, ela transmite verdade e você se identifica. Eu acho essa palavra linda, Débora. Linda porque é verdade. Você... É no simples, na minha opinião, é no simples, é no menos. Até como, assim, como técnica de trabalho, é como eu procuro trabalhar com menos, com a verdade. Porque olha como a gente tá conversando. A gente ri, a gente chora, a gente se olha no olho, a gente tem uma... né? Mas é tudo... É no simples, é no de verdade, é no menos. Então, lá, quando eu tô de frente pra câmera entregando uma cena, alguma coisa, como Maria, você não quer nada, você não quer parecer nada. Você só quer fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, quando é feito, tem uma força. Exato. No simples. Então, eu amo essa palavra e amo que você mencionou isso, porque eu acredito nisso como um caminho. Assim, tanto na atuação quanto na vida, na verdade. Assim, eu acho que é no simples, é no menos, é no pequeno que a gente encontra as coisas que realmente são verdadeiras, sabe? Eu acho, assim. O que eu acho que é legal, assim, ouvindo vocês falarem de tudo que já que a gente entrou no tema de Maria, né? Maria, enfim, nosso país, né? Um país cristão, né? Tanto de católicos, evangélicos, enfim, né? Então... No caso de fazer esse tipo de personagem, né? A protagonista não é você, né? Sim. Então, realmente, por isso que essa coisa da simplicidade, ela ajuda, porque, na verdade, aquela história por si só, ela já é maior do que tudo isso, né? Exato, você não tem que nada, né? Exato. Não tem que forçar uma barra. Você não precisa dar um... Não tem trejeito. O seu toque. O seu toque, não é sobre você, né? Isso é só uma ferramenta, o seu toque é nada. Exatamente. Aquilo ali já foi maior do que qualquer coisa que a gente hoje possa, enfim, fazer, representar, enfim, de alguma forma. Desculpa te interromper, mas é claro que ali eu tive direção, né? Eu tive consultoria, então eu tive, nossa, uma galera ali me explicando, dizendo como era, segundo a percepção deles, como... Então, assim, aquilo entra na gente, assim, nos nossos ouvidos e no nosso coração de um jeito muito especial. Aí você fala, bom, eu não vou tentar fazer nada, eu vou ouvir aqui todo o direcionamento que eu tive, eu vou tentar juntar tudo isso e entregar com o meu coração o melhor que eu puder. E foi assim, e eu tenho muito apreço por... ver quando reprisa ou quando chega alguma cena pra mim, quando alguém me marca no Instagram e fala que tá vendo em algum lugar. Agora uma amiga nos Estados Unidos mandou, olha o que tá passando, uma coisa assim. Eu fico, nossa, que coisa boa! Então, fico feliz demais. Isso deve ser muito legal, realmente, poder... E os projetos bíblicos, ele tem isso, né? Ele tem uma longevidade, né? Porque ele é atemporal, então você consegue, né? Tem uma tudo bom? Longevidade é atemporal. E a linguagem é universal, e não é à toa que a gente chega em vários países, em várias línguas.
a primeira vez que eu me vi dublada em outra língua foi provavelmente com Maria, em Jesus. E é uma emoção muito grande, porque você fala, uau, o meu trabalho tá chegando em corações além do meu país, o que é muito especial, né? É verdade, isso é incrível. O que eu acho legal, já que vocês falaram da Maria, né? Eu fui pegar aqui Lucas 1, né? Que tá dizendo sobre isso, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado e tal. Quando ele falou pra Maria assim, alegra-te, muito favorecida. Então, primeiro, né? Alegra-te, Maria. Isso é muito legal, né? Porque você imagina a alegria, né? Devia ter tantas mulheres naquela época, virgem também, de alguma forma. E por que ela, né? O que ela tinha de diferente, né? Pra que ela, de fato, fosse escolhida, né? E... Então, acho que a primeira coisa que me deu, né? Eu fui ler esse texto, né? Eu falei, bem, primeiro alegria, né? Eu falei, caramba, quando você tem uma responsabilidade, quando Deus te dá uma missão, um propósito, alegra-te. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu falei, caramba, então quando a gente tem um trabalho... Hoje a gente tenta trazer muito isso pro lado espiritual na nossa vida, a nossa maturidade nos ajuda a fazer isso, né? Então essa é uma palavra que se eu pudesse, eu falaria sempre, né? Qualquer projeto que a gente começar, alegra-te. Exato. Porque a principal missão essa mulher que teve, e a primeira palavra direcionada a ela foi alegra-te. Então isso pra mim, eu acho que hoje serve como uma... Se a gente pudesse escolher uma palavra pra tudo que nós somos... E aí, independente de trabalho, Sim, relacionamento, vida, nosso dia a dia, você vai ali fazer uma comida, alegra-te. Você tem ali um alimento pra pôr à sua mesa. E isso diz muito sobre o que a gente falou aqui também, né? Sobre essa coisa do olhar, a maneira que a gente se porta, a gente se coloca. Então, acho que o primeiro ensinamento pra mim nessa história foi o alegra-te, porque eu acho que a gente, às vezes, na nossa rotina, acaba não percebendo. Nós estamos vivendo, às vezes, uma promessa. Já estamos vivendo. E a gente tá esperando a próxima. Sim. Vamos alegrar nessa. Tá acontecendo. Vamos alegrar nessa. E falando sobre a história de Maria e de José, eu acho que eles ali, com todas as perdas e com todos os desafios que surgiram no caminho, eu acho que pra gente, como ser humano, né, de carne, assim, normal, a gente olha essa história e a gente vê que é uma história de fé, uma história de milagre, uma história de propósito. E isso, eu acho que ilumina o nosso coração nesse sentido de inspirar, de você ver uma história como essa e você humanamente dizer assim, puxa vida, deixa eu ter fé aqui no que não é visível, deixa eu ter fé no que tá além, porque eu vou me alegrar também, eu vou colher também. Então, claro que tem todos os desafios, assim, não é nada romantizando de maneira nenhuma, porque somos seres humanos e temos os desafios, mas eu acho que através da fé e através do nosso propósito, do que está no nosso coração, que eu digo que a luz que ilumina o nosso coração é a luz que ilumina a nossa vida. Então, assim, se você não sabe o que fazer da sua vida, o que faz o seu coração quentinho, sabe? O que você faria de graça? Eu brinco, assim, que o meu trabalho é uma coisa que eu... Graças a Deus, eu sou remunerada por ele e eu abençoo isso. Mas é uma coisa que eu faria do meu coração, que eu faria assim, sabe? Então, eu acho que tudo isso, assim, essa história e tudo fazem realmente a gente ter um direcionamento, assim, no nosso coração, sabe? Acreditar que vai dar certo, que é possível. Porque eu acho que todo mundo tá nesse movimento de querer que dê certo a vida. Sim. Sabe? Que todo mundo quer ser mais próspero, todo mundo quer trabalhar com o que gosta. Nossa, uma tristeza que me dá é ver alguém reclamando do trabalho, infeliz. E eu falo assim, tá, mas e aí? O que você vai fazer sobre isso? Vai mudar de trabalho? Você vai procurar outra coisa? O que você gosta de fazer? Tem gente que não sabe. Mas assim, o que você tá fazendo pra descobrir? Você tá fazendo alguma coisa pra descobrir? Você tá fazendo coisas que alimentem seu coração, sua alma, de verdade? Então, eu realmente acho que as histórias bíblicas e a história de Maria e de Jesus, né, em si, mas essa história que eu vivi ali de Maria e de José, são histórias que inspiram a gente a acreditar, sabe? Vai dar certo, vai chegar a sua recompensa, tenha calma, faz o seu. Isso é uma coisa que meu pai sempre falou pra gente, assim. Fora do contexto, assim, mais religioso, mas eu lembro que ele falava muito isso, sobre as coisas que a gente queria, ou sobre as coisas... Faça a tua parte que eu te ajudarei, já dizia na Bíblia. Ele fala, já dizia na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. E ele falava muito também sobre a nossa fé, ser fria ou quente, mas não morna. Então, meu pai sempre foi uma pessoa que
sentou à noite pra rezar com a gente na cama, pra orar, pra agradecer pela comida, pela família, por tudo. É até legal mencionar ele aqui, porque ele realmente foi a pessoa que mais plantou isso no nosso coração, eu acho. Apesar da minha mãe participar também, mas eu acho que ele foi essa pessoa que sentou ali com a gente. Ele sentava na cama de cada um, pegava a mãozinha, orava, boa noite. Então, agradeço por isso. Legal. Que legal. Legal lembrar do seu pai. Não, enfim, família é a base de todos esses processos que a gente tá falando aqui de alguma forma, né? Quem tem uma família estruturada, geralmente, a tendência é você ter uma boa jornada, né? Sim. A tendência é essa, né? A tendência, sim. Depende de cada um dentro desse... Porque a gente tem ali o livre-arbítrio, né? Que é sobre como a gente quer... Sobre como a gente quer escolher as coisas. Sim. Há poucos dias atrás eu escutei uma frase que mexeu comigo, que é: o que você não tá mudando, você tá escolhendo. E essa frase tem vindo várias vezes na minha cabeça ao longo dos dias, porque isso se aplica pra tudo. Se aplica sobre como você tá se sentindo espiritualmente, mentalmente, fisicamente, sobre as suas relações, sobre coisas que você permite ou que você não permite na sua vida, sobre o que você quer deixar entrar ou o que você não quer deixar. Que você não tá gostando de uma coisa, você muda essa coisa. Como? Busca. Tem as opções. Você vai encontrar. Tem as opções. Vamos atrás do que realmente faz sentido, sabe? Se você quer realmente viver uma vida com propósito. Tá sem tempo? Para de fazer o que não tá agregando. Você não gosta do seu emprego? Vamos atrás de alguma coisa que faz mais sentido. Você tá, sei lá, esperando por um grande acontecimento? Não, faz acontecer de pouquinho em pouquinho. Sim, a gente vai indo, né? Sim, a gente vai indo. Exatamente, mas faz todo sentido, porque tem até... A Joyce Meyer, ela fala bastante sobre isso, né? Ela fala assim, você controla a sua agenda. Sim. Né? Então, às vezes a pessoa ela tá tão insatisfeita com alguma coisa, mas é até uma frase de Einstein que fala, né? Loucura é você fazer a mesma coisa todo dia e querer um resultado diferente. Exato. Se fizer a mesma coisa, essa frase é muito boa também, hein, Débora? Vai ser igual, não vai mudar. Então, assim, às vezes é mais cômodo, na verdade, reclamar da realidade que você tem do que tentar mudá-la. Porque é uma zona de conforto e é difícil a gente sair da zona de conforto, é uma coisa desafiadora, porque incomoda e tudo. Fala de novo isso que você falou pra registrar aqui na minha cabeça. Loucura é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Claro! Você quer resultados diferentes, você tem que aplicar de um jeito diferente. Isso vai exigir habilidades novas, isso vai exigir um preparo diferente, isso vai exigir buscar caminhos. Exige, né? Existe um preço que você vai ter que pagar pra ter esse resultado. Isso é uma coisa muito linda que você falou também, assim, porque não que seja uma coisa ruim, ou não que vai ser uma coisa que vai te onerar em alguma coisa, né? Quando a gente fala de preço, assim, mas é realmente pagar o preço, né? Tudo tem um preço. E é o quanto você tá disposto a pagar, realmente. No sentido figurado da coisa, lógico, mas... vamos falar aqui de coisas que são assuntos recorrentes, provavelmente entre os amigos de vocês também, porque é no meu meio. Eu queria estar com o corpo assim, assim, assado. Mas tá indo pra academia, tá fazendo uma caminhada, tá fazendo um polichinelo em casa, acorda e faz um polichinelo, faz uma flexão. Exatamente. Poxa, não sei, assim, tá tudo aí, né? A gente tem a Bíblia, a gente tem milhares e milhões de livros sobre todos os assuntos do mundo. Então, assim, qual é o assunto que te interessa? Qual é o assunto que você acha que vai te agregar pra sua vida como ser humano, como profissional, como amigo, como filho, como irmão? Pra você mesmo, quais são os assuntos que te interessam? Tá tudo aí. E é claro que a gente tá falando agora eu falei de livros físicos, meu pai era professor, então eu tenho muito apreço por livros e eu tenho muitos livros, eu gosto de ler, é uma coisa que realmente faz parte da minha rotina. Mas na internet, que a gente falou, que eu mencionei agora há pouco, que às vezes é meio sem lei, sem terra. Gente, tem tanto conteúdo grátis em plataformas, em sites de vídeo, em audiobooks ou livros ali gratuitos. Assim, tem tanto assunto interessante que eu acho que realmente é sobre a gente parar um pouquinho e entender o que a gente quer mudar, sabe? Ir atrás de um assunto que a gente se interesse. E aí, naturalmente, você começa a encontrar pessoas que se alinham ali mais ou menos com isso. E você começa a conversar sobre assuntos que você tá
lendo, ou sobre um podcast que você ouviu, ou sobre uma qualquer coisa. Você vai encontrar pessoas que vão estar nessa mesma energia que você... Porque eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Exato. E eu acho que serve até para essa realidade, né? A gente falou um pouco sobre as companhias que te cercam, né? Uhum. E às vezes a pessoa não pode escolher as companhias que ela vai ter. Sim. Às vezes são, enfim, é a equipe empresa, de trabalho que ela exato, tem. claro. É a família, não dá para escolher a sua família. Então, às vezes, ela tá presa ali, mas ela pode escolher o que ela vai estar consumindo. E hoje você consegue ter esse apoio. Você pode se cercar virtualmente de pessoas que vão te levar para o lugar que você quer. Sim, Claro, né? Esse ponto que você falou é muito, muito bom, assim, sobre, às vezes, realmente, né, quando a gente fala, se cerque de pessoas que você, às vezes, está além, às vezes o desafio é maior, às vezes você realmente está numa empresa que você não, que você tem que ser obrigado a lidar com certas pessoas, ou muitas vezes, assim, a gente sabe, escuta de casos em que famílias não agregam, em que muitas vezes fazem até um movimento um pouco destrutivo. São os desafios que são colocados. Mas em algum lugar, quando a gente se mune das ferramentas certas, eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, permitir ou não permitir o que a gente vai absorver. Porque daí não é mais só sobre consumir, mas sobre o que chega pra gente sem querer. Por isso que eu falei que é um bom ponto, porque às vezes acontece isso. Tá numa empresa ou numa família que não funciona. E aí você tem que ter uma força dobrada para escolher absorver ou não absorver certas coisas. Mas eu ainda acredito que isso também tá ao nosso alcance, que tá nas nossas mãos, mas que depende do nível de consciência e de como a gente quer conduzir a coisa mesmo. Eu acho que ainda assim tá dentro da gente esse poder de dizer sim ou não. Então, uma crítica muito ferrenha ou uma crítica maldosa, você não tem por que receber aquilo. Isso não é seu, você não tem isso. Isso foi o que aquela pessoa teve pra te dar. Então, exatamente. Fica você com o que você tem. Então, eu escuto o que você tem pra falar, mas eu não vou brigar com você, eu não vou ficar nervosa, eu não vou querer rebater, porque eu não pego isso pra mim. Então, a sua crítica, ela não... Se ela for uma crítica não construtiva, se for uma crítica maldosa, eu não vou permitir que ela chegue em mim. Eu agradeço, mas isso é seu, sabe? Uma coisa assim. Exatamente. Reconhecer o que é do outro não tem nada a ver comigo. Isso é o que você tem pra me dar? O que eu tenho pra te dar é... Tudo bem, eu recebo, aceito o que você tá falando, mas... É isso. Não é porque jogaram a batata quente na nossa mão que a gente tem que segurar, né? Opa! Pode deixar cair no chão. Boa. Deixa cair no chão. Eu tô amando essas Débora metáforas, tá com, Débora. Olha, já que eu ela se inspirou em Jesus e ela agora vai contar parábolas. Ela tá aqui agora contando algumas, né? Olha, não é porque jogaram uma batata quente na sua mão que você tem que segurar. Exatamente. Obrigada, Débora. Eu vou sair daqui cheia de coisinhas novas. O editor de corte animado agora lá, né? Meu Deus. Olha, glória a Deus. Deus tá me dando todas já buscando batatas no Google Imagens. Foi porque eu fui falar que você gostava tanto de uma frase no dia. Né? Hoje é seu dia, né? Tudo pra mim, glória a Deus. Mas isso me fez lembrar... E até foi no início da nossa conversa eu lembrei desse versículo, e eu vou falar, ele é minúsculo, assim, ele é 2 frases. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, fala assim: examinai tudo, retende o bem. Eu acho que é exatamente isso, a gente tem que examinar tudo que chega até nós e reter só o que é bom. Filtrar só o que é bom. Tenha filtro, porque senão você vai ficar realmente absorvendo um monte de coisa, não vai saber como lidar com isso, vai ficar implodindo ali por dentro e não faz sentido. A gente tem que reter só o que é bom. E é muito lindo, porque olha como são as coisas. Eu falei aqui, e fui bem prolixa, e falei que às vezes a família pode oferecer isso ou aquilo, mas você tem que filtrar e que tentar absorver só. E aí na Bíblia, em 2 linhas ou menos, isso tá dito e resumido de um jeito muito certeiro, específico, né? Então, Não, tá eu bem... acho que vale falar de novo. Examinar e tudo, retende o bem. Examinar e tudo, retende o bem. Isso é muito lindo. É bem legal, bem legal. E ainda mais hoje, né, que a gente vive num mundo da cabeça baixada, né, o mundo do celular, no mundo que o conteúdo chega ali full time, horas e horas de gente produzindo, enfim. E você tem que realmente filtrar.
E você vê, né? Quando a gente fica muito tempo, né? Cansa, né? Parece que a gente fica... Cansa, a gente pesa, a energia pesa, a postura pesa, o pescoço pesa, a cabeça fica cheia de informações e de imagens e de... Às vezes é tanto que a gente precisa fazer assim... Né? Então, somos seres humanos. Eu me perco algumas vezes. Você tá ali, eu sigo só as pessoas que eu gostaria, eu sigo só o conteúdo que eu quero ver, mas mesmo assim, às vezes a gente se perde. E aí você tem que falar, não, calma. Chega. Chega. Então, Exato. Mas isso é muito sobre as escolhas, né? Como a gente falou lá atrás, né? E aí, você falou como você começa o seu dia. Hoje eu acho que isso já tá virando quase que uma doutrina, né? Assim, a gente já tá entendendo que, de fato, né? Não pegar no celular pela manhã, você fazer lá o seu devocional, ler a Bíblia, enfim, cada um dentro da sua realidade, da sua maneira, né? O tanto que isso impacta no decorrer do seu dia, né? Sim. Geralmente as primeiras coisas que você faz, né? São as que refletem, né? Sobre o resto do seu dia, enfim, sobre as outras decisões que você vai tomar. Geralmente, se você começa um dia ruim ou mal, a tendência, né? Que mesmo outras coisas boas também você acabe não observando tão boas quanto elas realmente são. Uhum. Então, isso é muito legal de reter o bem, porque a gente hoje tem uma gratuidade de informação. A gente tem a coisa de comparar a grama do vizinho, porque você tá ali, tá todo mundo se dando bem. Você nunca viu ninguém postar uma briga, uma reclamação, um choro. Só posta ali uma pseudo-vitória, uma pseudo... E tudo bem, faz parte do processo, é o que é. A gente não vai mudar isso, mas isso diz muito sobre como a gente olha. E, infelizmente, a maioria das pessoas, né, hoje, né, esqueceram da parte do processo. E aí... Parece que com 20 anos as pessoas querem já resolver as suas vidas em uma semana, né? Sim. E a gente tá nesse conflito hoje. Por que a gente tá aqui hoje, né? A gente tá no nosso primeiro ano, é a segunda temporada do podcast, porque a Débora teve uma visão, um desejo, e a gente falou, vamos realizar, vamos colocar em prática isso, né? Agora, entre o que a gente quer e o que a gente realiza, tem uma coisa que tá no meio disso tudo que não tem controle sobre ninguém, que aí seria Deus. Porque é o que Maria fala aqui, aproveitando o gancho, né? Quando ela fala assim, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. E aí eu entendo que tem coisas que é o nosso processo, é o nosso esforço, mas tem coisas que não nos cabem. Sim. Tem coisa que tem que ser segundo a vontade dele e é maior do que a nossa. Eu tenho certeza que o seu talento, o talento da sua família, vocês têm essa veia artística, você, seu irmão, você tem outro irmão também que é ator Sim. e tal, que também faz. E... isso não é por acaso, né? De alguma forma, Deus deu esse dom para vocês, para que de alguma forma ele fosse observado dentro desse dom, de alguma forma no dia a dia, na atuação. E a gente consegue hoje perceber, né? Deus não é só a reunião de uma hora dentro de uma igreja, de um culto, né? Eles são as 24 horas, a maneira que você se porta, a maneira que você fala, a maneira que você fala com a pessoa que vai limpar a sua casa, ou a pessoa que vai na lanchonete atender. Tudo isso, você está falando sobre Deus ali. Sim. E isso hoje, né? Isso é o reflexo de centenas ou milhares de pessoas que escolheram hoje esse caminho, o caminho da palavra, que é o caminho da vida, já que todas as histórias e todas as situações estão ali. Então é muito legal ver você falando disso, porque eu conheci, obviamente, você lá atrás, uma pessoa, e vejo esse processo de maturidade, né? De ligação sua com a fé. Sim. Eu te acompanho lá nas redes também e tal, vejo que, de vez em quando, você está lá nos seus cultos e você, enfim... você pratica de alguma forma essa fé e eu entendo, Juliana, que por melhor que a gente seja, né, nada vai se comparar de fato à decisão ou à escolha de seguir essa palavra. Sim. Isso realmente muda o jogo, independente de quem nós somos, de quem nós somos. E o que eu acho que o diferencial hoje é que, como você falou, a gente tem a palavra, que é um livro difícil de ler para algumas pessoas, né? Mas hoje a gente tem, de fato, tem as séries, as novelas bíblicas, elas ajudam a contar essas histórias de uma maneira mais palatável, mais fácil para algumas pessoas. A gente tem livros, tem podcasts, tem vídeos, tem professores, tem teólogos, tem muita gente hoje falando sobre isso. Então hoje, graças a Deus, tem esse movimento de pessoas falando sobre isso. E nós entendemos que esse movimento do bem gera bem. Sim, o que você planta é o que você colhe, né? 100%. E as primeiras novelas que eu fiz na Record não foram bíblicas. Então a primeira novela foi Bicho do Mato. Depois teve a trilogia dos Mutantes, que foi um sucesso. Depois, se não me engano, foi Rebelde. E depois eu acho que fui pra minha primeira produção bíblica, que foi... Milagres de Jesus. Olha, veio agora pra mim, Milagres de Jesus. Que foi um trabalho bem bonito. Me lembrei agora o nome da personagem, que era Livana. E... Foi na história de quem? Eu não me lembro. Olha, quem fazia o meu pai era o Milen Cortais.
Caramba! Então, eu não lembro exatamente a história agora. Mas eu me lembro desse primeiro contato com a coisa bíblica. Muda o jogo. Muda a sua... Claro que eu era muito novinha, ali tinha acho que 15 anos por aí. Mas você fica tocado por uma energia diferente. E você é obrigado a refletir sobre. Sim. Então, eu sempre fui muito ligada a Deus, desde criança. Mas eu acho que Deus é tão bom na minha vida, e eu agradeço tanto por isso, que até no meu trabalho isso se reflete. Então, as coisas que eu aprendi e que eu aprendo diariamente quando eu tô numa produção bíblica fazem toda a diferença na minha vida. Absolutamente toda a diferença. Então, eu acho que as novelas bíblicas, as produções bíblicas, elas não são só uma fonte de entretenimento. Embora seja entretenimento de alguma maneira, porque você está sentado no sofá da sua casa, com a sua família, assistindo uma produção audiovisual, mas está além, porque é uma história que edifica, é uma história que traz a palavra para dentro da casa das pessoas, é uma história que faz as pessoas refletirem nesse sentido. Então, é um papel importantíssimo, super além do entretenimento. É sobre fazer as pessoas lembrarem... Nossa, gente, é um papel muito importante. Eu fico pensando assim... O trabalho que a Record, por exemplo, já fez nesses anos todos de produções bíblicas é um trabalho bonito, cara, de evangelizar as pessoas, de mostrar para as pessoas o que tem na Bíblia, o que diz a palavra. Porque tem muita gente que não vai abrir a Bíblia em casa. Tem muita gente que não tem a Bíblia em casa. Mas assiste uma cena e fica tocado e fala, nossa... E aí é que tá. Porque quando a gente fica tocado e quando a gente sente na pele, a gente quer saber mais. Porque foi assim comigo. É isso. A gente quer saber mais. A gente quer procurar mais. E aí, quando a gente busca e vai encontrando o tesouro que tem nesse caminho, é bênção. Aí tudo começa a se refletir na sua vida. Porque você muda seu pensamento, você muda seu jeito de ver. Você fala, puxa vida, eu posso ter fé aqui. E se eu buscar? E se eu acordar e botar meu joelho no chão? E se essa coisa que não tá funcionando, se eu pedir, se eu conversar com Deus, assim, se eu... essa coisa da intimidade com Deus, assim, quando eu converso com as pessoas sobre isso, a pessoa fala, eu tô... Sei lá, gente, até no Uber isso acontece às vezes. Sério, às vezes acontece um papo, não sei o quê, não tem muito tempo. Rapaz, poxa, parece que eu tava precisando desse encontro. Aí eu falei, nossa, você foi uma benção no meu carro. Eu falei, mas não sou eu não, é pra honra e pra glória do Senhor isso aqui. Eu vim aqui só pra te falar isso e não fui eu não, foi Deus, eu tô sendo usada pra isso e tal. Já vi gente chorar, gente, Uber, eu sou mestre. Então assim, você vê a coisa acontecendo, você vê mudando, você sente, é real, sabe? E a Débora tá nesse momento também. Glória a Deus. E eu até brinco com as pessoas, porque assim, às vezes... vem uma pessoa me falar do meu trabalho, ou vem pedir pra tirar uma foto, vem falar... E eu, tanto de glória a Deus que sai, menina. Eu fico, glória a Deus e tal. E tem uma coisa que eu e meu irmão, a gente tem muito hábito de fazer, que é abençoar as pessoas, assim. Principalmente as que vêm falar sobre o nosso trabalho. Todo mundo, mas assim... Sei lá, no caixa do supermercado, amiga. Eu passo a minha compra... Eu procuro sempre olhar o nome das pessoas no crachá, qualquer coisa, assim. Se no mercado, qualquer lugar... Porque às vezes a pessoa tá tão no automático ali, passam 150 pessoas, e às vezes você fala, você dá uma olhadinha e fala, tudo bem, como é que você tá, Gabriela, hoje? Aí a pessoa faz até assim, tipo... Aí a pessoa fala, tudo bem. Aí você fala, que bom, não sei o quê, Deus abençoe. Cara, essa pessoa vai falar, puxa, acho que foi Deus, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então eu acho que a gente tem que ser luz na vida das pessoas. A gente tem que ser esse instrumento de fato. Claro que a gente tem dias mais difíceis, gente, dias mais fáceis, mas não pode perder o prumo, não. Não pode perder, sabe? Assim, tem que abençoar as pessoas. E é isso que eu ia dizer, me perdi aqui. Que eu brinco que, às vezes, quando eu tô conversando sobre alguma coisa, ou falando sobre a vida boa, ou falando sobre as coisas maravilhosas, eu falo, gente, desculpa, eu tenho uma tendência a ficar dando uma pregada, tá? Porque você sabe as coisas e você tem vontade de falar e tal. E você sabe que isso vai chegar no coração da pessoa de alguma maneira. Nem que seja um pouquinho, isso vai tocar o coração da pessoa. Então, que a gente continue sendo essa luz, assim, de alguma maneira, sabe? Tenho uma certeza que a gente tem aqui, algum dia a gente não vai estar mais aqui.
Então, vamos seguindo e fazendo o que a gente tem que fazer e sendo luz, se a gente puder, entendeu? Já tem tanta coisa confusa no mundo e tanta coisa densa, sabe? Então, o que eu falei mais cedo, que isso às vezes irrita as pessoas, irrita. Às vezes a pessoa fala, por que é tão assim? O que eu tenho pra te dar? Pra honra e pra glória do Senhor. E sinto muito se você acha que eu fico pregando aqui, mas é o que eu tenho pra fazer. Sabe? Mas a pessoa não tá acostumada. Isso que você falou de falar o nome da pessoa, né? Eu acho que isso é tão importante. A pessoa fica até chocada, porque não tá habituada a ter essa atenção. Ou de você falar assim, rapidinho, você falar assim, como é que você tá hoje? Porque não é sobre o que você tá fazendo. É sobre você botar a cabeça da pessoa pra fazer assim, como é que eu tô hoje? A pessoa fala, tô bem. Às vezes a pessoa fica sem graça, a pessoa não acredita que aconteceu. A pessoa fala assim, por que eu tô perguntando como é que eu tô hoje? Porque eu sou ser humano, porque você é ser humano. E porque pra mim interessa fazer uma conexão aqui com você, de alguma maneira, passar pela sua vida e se lembrar de mim no final do seu dia, de repente. É isso aí. E o bom de ter a vida, enxergar a vida assim, né? É porque isso é uma coisa. A gente hoje vive assim, né? O cristão, geralmente, né? A gente só abaixa a cabeça se for pra oração. Fora isso, a gente tá sempre de cabeça erguida. Independente do momento, da situação, do problema, a gente entende que se não aconteceu, é porque Deus permitiu e porque era melhor. E se aconteceu, glória a Deus, porque Ele permitiu também que isso acontecesse. Então, quando você tem essa vida nas mãos dele, você acredita nele, você tem essa fé, essa relação de confiança, né? Você vive em paz. Exato. Então, a gente acaba meio que parecendo alheio à realidade do mundo que tá à nossa volta. Assim, as pessoas às vezes não entendem. É isso. As pessoas não entendem. As pessoas falam assim, gente, que mundo que essa pessoa vive? No mundo da certeza de que Deus tá cuidando de tudo, gente, sabe? No mundo da certeza de que tudo vai funcionar bem. E a gente tem os nossos desejos como seres humanos, né? Então, eu podia listar aqui 10 coisas aqui de bobeira aqui, falar 10 coisas que eu desejo muito que aconteçam pra minha vida nos próximos 5 anos. Mas eu só quero que elas aconteçam se for pra honra e pra glória do Senhor. Sabe? Se for da vontade dele. Porque eu sei, e isso é uma coisa que eu falo, e que eu falo pras minhas amigas e pros meus amigos, pra minha mãe, pras pessoas que eu amo, assim, gente, independente do que tá acontecendo, fala. Deus sempre tem o melhor pra mim. Fala isso, profetiza sobre a sua vida. Acorda, senta na cama, dá um sorrisinho e fala, Deus tem sempre o melhor pra mim. Que de alguma maneira, gente, é uma chavinha assim já que vira, né? E que a gente fica vivendo esse mundo de poliana, esse mundo de que muita gente que não tá preparada não entende. Mas a gente vai tocando o coração das pessoas aos pouquinhos, sabe? Vai plantando coisinhas, né? Assim, e pode ter certeza, né? Que o Criador é assim, ele é perfeito. Então, assim, é por isso que a gente não pode limitar Deus, né? A gente pensa uma coisa, a gente pensa que aquilo é uma grande coisa e ele tá pensando muito mais do que a gente. Às vezes, no teu caso, você pode perder um papel hoje, um amanhã, né? Mas pode ter certeza que você vai ganhar exatamente o que ele permitiu que você ganhasse. Exato. Então, quando você começa a enxergar dessa forma, você começa a entender. A gente até comentou nas últimas semanas, eu e a Débora, sobre isso, né? E que tem uma coisa também que impacta. Eu posso usar o exemplo da atuação, por exemplo, né? A gente também tem outros na nossa casa de outras situações, mas, por exemplo, existem papéis que hoje, talvez, eles não cabem mais a você a partir do momento que você faz esse tipo de escolha de vida. Sim. De viver segundo essa palavra, sabe? Eu acho que escolher os limites e os terrenos onde a gente anda, os ambientes onde a gente quer estar, isso muda a nossa maneira, de fato, de tomar essas decisões. Hoje, por exemplo, eu sei o tipo de lugar que eu vou, eu sei o tipo de lugar que eu não devo ir, e sei que essas decisões, elas realmente vão impactar, e é o mesmo que eu quero para minha filha. Amanhã, vou participar, obviamente, da sua criação e tal, de todo esse processo, e eu tenho consciência que eu preciso dar limites a ela. Sim. E eu, como pai, se dou limites à minha filha, eu tenho certeza que o meu grande pai também vai me dar limites. Eu também não vou ficar aqui 100% livre, tomando algumas decisões e não aguentando as consequências dessas decisões, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então é importante saber que temos Deus, acreditamos em Jesus, somos pessoas boas, temos uma vida normal como qualquer outra pessoa teria. Mas nós fazemos escolhas. Tem ambientes que hoje não cabem mais pra gente, que não faz mais sentido pra gente estar. Tem Desculpe, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Exatamente, exatamente. Tá escrito. Sim. Tá lá. Sim. Tá lá. Então, acho que hoje se eu tivesse que dar um conselho desse episódio, enfim, eu recomendo que
de fato as pessoas possam refletir sobre isso, sabe? Perfeito. A gente tem uma vida normal, a gente faz lá a nossa atividade, a gente come, a gente sai, a gente viaja, enfim, a gente faz o que tem que fazer. Mas tem ambientes que não são mais pra gente, e tem pessoas que também não são mais pra gente, tem pessoas que não devem mais estar conosco. E é o processo mesmo. Se a gente pegar a nossa trajetória, a gente já gravou com centenas de pessoas, milhares de pessoas talvez. Mas eu não falo com todo mundo que passou pela minha vida hoje. Tem pessoas que não estão calibradas na mesma sintonia que eu estou hoje, né? Justo. Então não faz sentido eu trazer pra perto de mim. Então eu acho que isso Deus não tira da gente. Essa decisão é nossa e cabe a gente tomar essas decisões. Eu fico muito feliz de ver que você tem esse princípio, né? E não só esse, tem um princípio, no caso, tanto o seu quanto o Rick, que eu falei isso pra ele, quero falar pra você, né? Que tem um princípio que é muito legal, que é o John High, pai e mãe, né? Que você fez isso hoje aqui de maneira natural, né? Ah, glória a Deus, isso, tá vendo? E tá escrito lá, se a gente pegar, né, Débora, o princípio de pai e mãe, ele traz longevidade de vida, né? E então, sem você saber, ou você sabendo, né? Automaticamente, provavelmente os teus anos, os teus dias aqui na Terra serão prolongados por esse princípio. Que Toda coisa vez que bonita. você faz isso. É verdade. E a gente vê muito isso em você. Eu vejo no Rick e vejo em você. Sempre vocês falam muito bem da família, honram. Pode ter certeza que isso vai trazer para você longevidade. E, consequentemente, amparada por Deus e por essa fé, você vai ter coisas muito novas e maiores para fazer ainda e realizar. Que coisa linda. Eu agradeço pelas palavras e... assim, realmente eu fico pensando que é sobre a nossa base, assim. Então, sorte da Alice, que a Alice tem vocês. Porque ela vai crescer, assim, bem amparada, espiritualmente, inclusive, sabe, assim. Então, eu me sinto muito grata, realmente, de ter nascido exatamente na família que eu nasci, sabe? É claro que todas as famílias têm os desafios, é normal, mas ao longo, eu comecei a carreira sem saber como era. E aí, ao longo da caminhada, eu fui encontrando amigos que não tinham apoio dos pais, amigos que tiveram que sair de casa porque o pai falou, não, ator não, várias coisas, assim, e eu realmente me sinto muito grata porque eles disseram sim pra mim, um sim grandão, que me possibilitou ter tranquilidade e alguma autonomia pra seguir o meu próprio caminho, pra fazer a minha própria caminhada. Então, que bom que isso é visto, porque é real e tá no meu coração e que bom, fico muito feliz. Legal. Pra gente fechar, Ju, eu queria te falar uma coisa que eu acho que Olha então, como voa o tempo, é muito gente. rápido, É né? muito rápido. Né? É uma loucura. É uma loucura. Olha, nenhuma vez eu olhei pra lá pro horário, porque eu falei assim, eu vou deixar rolar. Uau! E olha que a gente nem falou, né, Débora, que você queria falar também. Nem falamos de marca. Então, nem chegamos lá. Gente. Eu vou ter que voltar, hein, gente? Então, Aqui vale voltar no podcast? a gente tem uma lista ali de volta, já que vamos incluir Juliana na lista de volta. Vamos incluir, com certeza. Prazer A gente pra nem mim. chegou lá, viu? Mas olha, que legal. Mas eu queria te falar uma coisa, né? Não sei se, Débora, você quer concluir algum... Não, pode falar. Se você... Porque eu tava lendo sobre isso, né? Eu falei, pô, eu acho que pra fechar hoje eu queria te dar esse exemplo porque você fez a personagem Maria, mãe de Jesus e tal, né? E assim que Jesus começou a jornada dele, né? Ele já começou fazendo milagres, prodígios e tal, né? Aquela loucura. E aí quando ele voltou na cidade dele, né? E aí ele foi numa sinagoga lá e tal. E aí ele foi dar palavras, foi fazer curas e tal, né? E aí em dado momento o pessoal falou, mas quem é esse cara? A pessoa falou, ele por acaso não é o filho de José e tal, de Maria e tal. E aí ele coloca assim, Jesus, né? Em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra, né? Então, o que eu aprendi aqui, né? Da onde ele saiu, né? Na verdade, as pessoas ali, né? Não me enxergavam como ele realmente era. Ele era o Salvador, o Criador, o Mestre, o Messias que tinha vindo. Sim. Mas ali, naquele lugar, porque foi onde ele conviveu, ele coloca aqui que as pessoas não aceitaram, ou seja, nenhum profeta é aceito na sua própria terra, né? Então, talvez aqui, onde nós estamos hoje, dentro da nossa realidade, as pessoas não nos conheçam, não nos aceitam, não nos dê esse valor. Mas por essa conversa de 1h30 que a gente teve aqui e tal, eu tenho certeza que, assim, você hoje, você é aceito em lugares onde você sequer imagina, né? Ah, que lindo, gente. Fora desse seu habitat, fora dessa sua redoma, assim, eu vejo que você vai ser ainda muito usada para você poder contar mais histórias como essa, porque
fora aqui dos nossos estúdios, de tudo isso, eu acho que essa luz, essa mensagem, talvez aqui as pessoas não saibam tanto, mas eu acho que ela vai chegar adiante, ela vai se espalhar. Eu creio que você amanhã vai ser um instrumento para contar mais histórias como essa, para ajudar muito mais pessoas e para chegar a lugares onde você não imagina, porque de fato esse dom não veio por acaso, ele é um dom de Deus para você. Muito obrigada pelas suas palavras, Alan. Nossa, imagina. Se for para honra e para glória do Senhor, eu tô preparada, assim, eu tô pronta, então fico muito feliz. Que legal. Não, talvez lá em Penedo o pessoal não saiba, aqui no Rio, aqui nessa área, elas não sabem, mas assim, eu tenho certeza que esse teu talento ele vai além. Talvez aqui em Nazaré, que é esse cantinho que a gente tá aqui hoje, as pessoas não saibam. Mas amanhã você não tem noção de onde você vai. Se for, amém. Nossa, amém. Se for pra chegar no coração das pessoas e se for pra iluminar de algum jeito, eu tô pronta. Que legal. Que legal. Obrigada por isso. Ai, aí, gente, nossa, eu amei. Eu amei. Muito obrigada, Ju. Sim, está na lista da volta, por favor. Muito bem-vinda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi maravilhoso. Queria agradecer a Deus aí por ter unido esse momento. Foi muito leve essa conversa, sério. Foi muito leve. Fluiu e passou. Foi muito gostoso. Que delícia. Eu amei. Fez o meu dia estar aqui com vocês. Ó, que legal. Ter certeza disso. Foi um tempo de muita qualidade. Muito obrigada por me receberem e por me convidarem. Eu desejo sucesso aqui pro podcast, que isso aqui seja cada vez mais visto pelas pessoas e que chegue no coração das pessoas, porque tem propósito. Então, fico muito feliz de estar aqui e desejo tudo de bom sempre. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigada, Ju. Obrigado, Ju. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco aí nessa hora. Que Deus também abençoe essa semana. Quero agradecer também ao estúdio, o Brooklyn. Se você também tem interesse de gravar o seu podcast, de profissionalizar suas redes, tirar fotos profissionais, a Brooklyn é o seu lugar. É aqui a nossa segunda casinha. E você está convidado para vir também conhecer. E é isso, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo. Ai, eu amei, gente! Eu amei legal. esse episódio, sério, foi super leve. Legal. Deixa eu soltar minha roupa agora. Não, ficar à vontade. Obrigada.